Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 em diante. Eu queria pedir um favor, eu não sei se é possível aí. Tem como a gente ler do versículo 5 para frente ou é difícil voltar? Beleza. Vamos ler do versículo 5. Todo mundo abriu? Amém. A palavra de Deus diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê você em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então é sinal de que todos estão aqui comigo ainda conectados. Amém. Quantos aqui têm participado dos domingos? Nós estamos participando de uma série de pregações sobre oração. E se você teve a oportunidade de participar dos últimos domingos, nós fomos muito ministrados sobre a oração individual, a oração coletiva, sobre os modelos de oração, os tipos de oração e a forma de orar. E hoje nós estamos encerrando essa série de ministrações sobre oração, falando sobre uma oração que é muito conhecida, que é a oração do Pai Nosso, e que a gente pode chamar também de a oração do Senhor. É uma oração que, se a gente for voltar um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 6, o Senhor ele está ministrando para uma multidão e ensinando para aquela multidão sobre vários assuntos. Ele está falando sobre a ira, sobre luxúria, sobre o amor ao próximo. Ele está ensinando várias coisas. E ele está ensinando também como se deve orar. Se você for ler o livro de Lucas, que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles se complementam. E no livro de Lucas traz também essa mesma oração, mas como um atendimento de um discípulo que pediu para que Jesus ensinasse ele a orar. Jesus estava lá orando e quando ele desceu, um dos discípulos falou: Pai, nos ensina como se deve orar. E aí o Senhor Jesus ministrou sobre essa oração e ensinou um modelo de oração. É um modelo de oração que, para nós, assim, é um privilégio ter tido acesso a isso, ter acesso a esse modelo de oração. Na vida do crente, nós precisamos somente de duas coisas. Eu entendo que se resume a duas coisas. Alguém se arrisca a dizer o que nós precisamos? O primeiro, talvez não necessariamente nessa ordem, mas nós precisamos da Bíblia e de oração. Porque na Bíblia você encontra tudo aquilo que você precisa de orientação, daquilo que você deve ou não deve fazer. E na oração é a sua conexão com Deus. Quantos aqui tem celular? Pode levantar a mão?
Ó, tem gente que não levantou a mão. Será que não tem celular? Eu acho que 100% de nós que estamos aqui tem um celular. Às vezes até uma criança de 8 anos, 9 anos tem um celular. Não estou dizendo se sabe ou não sabe usar, não é verdade? Mas que tem um celular, tem. E é uma ferramenta hoje. A gente estava conversando hoje no almoço, eu com alguns amigos, e a gente falando, todo mundo no celular ali, mexendo, assistindo vídeo, mandando mensagem, isso e aquilo outro. E a gente lembrando de um tempo no passado, quando a gente não tinha isso para se comunicar. Não tinha o celular. E quando você saía e esquecia de alguma coisa, você tinha que voltar em casa e buscar. Porque não tinha como a pessoa te ligar e falar, ó, você esqueceu. E Deus inspirou o homem para criar o celular, para se comunicar. Eu creio que todas essas tecnologias, tudo isso que a gente desfruta hoje, foram inspirações de Deus, para nos favorecer, facilitar as coisas para nós. Então o celular é uma forma de comunicação, para você ligar para o seu amigo, para você mandar mensagem. Hoje em dia quase ninguém liga mais, né? É tudo pelo WhatsApp, text message, enfim, ninguém mais liga. Às vezes eu fico impressionado que a minha mãe e meu pai estão lá no Brasil e a gente se comunica por mensagem às vezes. E às vezes a gente fica uma semana sem ligar, sem falar, mas por mensagem a gente está se comunicando ali. Então é uma coisa que rompe com as barreiras. E você já parou para pensar como é o seu canal de comunicação com Deus? O seu canal de comunicação com Deus é a oração. E agora vamos voltar um pouco nesse exemplo do telefone. Quando você liga para uma pessoa para se comunicar com ela, você liga e você fala, e aí depois você dá oportunidade para outra pessoa falar, não é verdade? Você fala, a outra pessoa ouve, aí a outra pessoa fala, você ouve. Não necessariamente nessa mesma ordem, que às vezes tem algumas pessoas que falam muito, não ouve, mas existe esse fluxo normal de comunicação. Você fala, ouve, a pessoa fala e você ouve e tudo mais. E isso faz a gente pensar um pouco e refletir um pouco de que quando você fala muito, você não tem oportunidade de escutar. Se nós falamos muito, nós não escutamos. E a oração, na verdade, quando se fala de comunicação, a oração não é uma forma só de você falar com Deus. É de você também ouvir a Deus. Então, essa palavra de hoje, o que Deus colocou no meu coração, é que nós precisamos resgatar algumas coisas. Resgatar alguns princípios em relação à oração, que muitas vezes se perderam ao longo do caminho. E o principal, talvez, é esse fluxo da comunicação. De você falar com Deus e depois de você ouvir Deus falar com você. Porque se você muito fala, você não vai ter tempo de ouvir Deus falar com você. Então, como que você quer ser moldado, ser melhorado, se você não tem tempo para ouvir Deus? E isso é normal na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, a gente falar muito e não parar para escutar. A gente sempre tem um discurso pronto de várias justificativas daquilo e de como eu fiz isso, como eu não fiz, mas a gente não escuta. E escutar é algo que a gente precisa exercitar. É algo que nós precisamos deixar Deus falar conosco. Amém? Alguns pensam que esse modelo de oração, ele foi deixado para talvez facilitar você ganhar ou conquistar aquilo que você precisa de Deus. O modelo de oração que é conhecido por bilhões de pessoas. Independente da religião que a pessoa segue, independente da raça que ela é, seja da África, seja do Brasil, seja daqui dos Estados Unidos, as pessoas conhecem a oração do Pai Nosso. Conhecem essa oração. E é uma oração que é utilizada muitas vezes, por exemplo, quando você está numa empresa e você quer algo que seja universal, que todo mundo possa
participar é a oração do Pai Nosso. É a oração que muitas vezes a pessoa que não frequenta uma igreja, aquela pessoa que não tem intimidade com Deus, mas que quando ela está no momento de aflição, numa dificuldade, um momento de doença, ela faz a oração do Pai Nosso. Uma oração que a gente aprende quando a gente é criança. E nós aprendemos por repetição. Eu estava conversando com o Cris agora há pouco, antes de começar, e a gente falando sobre inglês, que a gente aprende por repetição. E o ser humano é assim. Tudo que você vai aprender na sua vida é por repetição. E a oração, aquilo que está escrito aqui na Bíblia, a gente aprende também por repetição. E eu não estou entrando no mérito nesse momento de se está certo ou se está errado, mas as pessoas utilizam a oração do Pai Nosso no seu dia a dia. Seja ela crente ou não crente. Quem é maçom utiliza essa oração. Quem é da Umbanda utiliza essa oração. Quem é espírita utiliza essa oração. E ele sabe essa oração. E eu tenho certeza que se eu começar a falar aqui, Pai Nosso que estás nos céus, muita gente vai se pegar dando continuidade na oração. Não é verdade? E há algum tempo atrás, eu me peguei perguntando, questionando se era pecado. Porque quando eu era criança, eu fui ensinado da diferença entre a oração do Pai Nosso dos crentes e a oração do Pai Nosso dos católicos, que tem uma complementação. Então, eu lembro que eu poderia fazer aquela oração até determinado momento ali. Quando chegava naquele trechinho final, que eu nem me lembro qual é a parte final lá, mas quando chegava naquele trechinho final, eu ficava calado, eu não dava continuidade na oração ali. Eu me anulava ali naquele momento. Então, é interessante que depois que eu me tornei adulto, eu comecei a questionar, gente, será que é pecado eu fazer essa oração? Será que eu estou pecando contra Deus fazendo essa oração? E quando eu falei para você daquilo que Deus colocou no meu coração, de resgatar os valores, é porque justamente nós nos perdemos no meio do caminho com as repetições, com aquilo que nós fazemos automaticamente e que passa a não ter sentido. E isso vale até para uma música, um louvor, uma adoração que você canta juntamente com o ministério de louvor. Porque quando você fala para Deus, deixa o céu descer, quando você fala que essa casa é sua, que você deixou a casa separada para Deus, você está falando coisas muito sérias na sua vida. Você está declarando com a sua boca, no mundo espiritual, uma série de coisas que muitas vezes nós nem prestamos atenção. Nós cantamos automaticamente porque a gente vai no embalo. Porque está todo mundo junto, está todo mundo cantando. Na Bíblia, aliás, eu entendo que nós temos dois tipos de oração. Nós temos uma oração que é bíblica e que nós temos como base aquilo que nós estamos estudando hoje, que é um modelo da oração, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E nós temos uma oração que não é bíblica. E eu não estou dizendo que essa oração não bíblica é errada. Mas a oração não bíblica é a mistura de tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Porque você está do lado de pessoas que às vezes têm 10 anos de crente, 20 anos de crente, 1 ano de crente. E cada um tem a sua forma de orar. E você está do lado de uma pessoa e aí você começa a ouvir. E aí aquela repetição você começa a absorver. Uma pessoa fala mais palavra bonita ali, de adoração, tem um vocabulário melhor, leu mais o Aurélio e sabe um monte de adjetivo. A outra pessoa é mais simples e aí você começa a captar isso ali, coloca tudo no liquidificador, mistura e aí sai a sua oração. Mas eu quero dizer para você nessa noite, te convidar e te encorajar que a oração é algo simples. É algo que sai do seu coração diretamente com Deus. A oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, esse modelo de oração é algo tão extraordinário, é algo tão grandioso,
E ao mesmo tempo é algo tão simples, tão fácil de ser compreendido, até por crianças, por pessoas mais velhas, por jovens, por todas as pessoas. É algo acessível a todos nós. E que muitas vezes nós não exercitamos, nós não colocamos em prática aquilo que está nesses pequenos versículos que nós lemos. A oração como modelo é algo que não significa cópia. E eu fui pesquisar um pouco sobre modelo e sobre cópia. Aí eu me deparei com a situação de rezar. Rezar vem do latim, é uma palavra de origem latina. E rezar em latim significa recitar. A palavra rezar, ela traz o significado de ler em voz alta, apresentar lendo, citar, pronunciar uma fórmula, repetir ou dizer de cor. Você já parou para pensar que muitas vezes você já rezou? Porque aquilo que você repete e que não sai do seu coração é só uma reza, é só uma repetição. Agora, olha só a diferença do orar. Orar também tem suas raízes do termo latino, que é oro, que significa dizer, falar, de onde também se deriva o termo oral, ou seja, aquilo que é dito ou falado. Esse entendimento de oração se encaixa perfeitamente naquilo que nós precisamos para se comunicar com Deus. Mas muitas vezes aquilo que nós fazemos não é oração. Aquilo que nós fazemos é só uma leitura, é só uma repetição daquilo que nos foi ensinado. E orar é você abrir o seu coração como um filho abre o seu coração para o pai. Eu entendo que na oração do Senhor, nós temos condições de talvez subdividir ela em 3 partes. A primeira parte, que é a parte mais importante, e que quando se fala de resgatar os valores, nós estamos falando justamente de prestar atenção nessa parte mais importante. Quando se lembra do trecho que nós lemos lá? Coloca no versículo 9, novamente, por favor. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse primeiro trecho da palavra, desses versículos aqui iniciais, você está dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Você está primeiro dizendo qual é a importância dele na sua vida. Você está dizendo que ele é maior do que tudo. Você está dizendo que a obra na cruz teve sentido na sua vida. Mas normalmente no nosso dia a dia, a gente esquece dessa primeira parte. Desse modelo aqui, a gente pula essa primeira parte e vai para a segunda parte. Por quê? Nós temos pressa. Então nós temos que pedir. Nós precisamos pedir. É o tempo inteiro. A gente está com... Quanto mais a gente pede e conquista, mais a gente precisa pedir. Às vezes você está doente, você precisa pedir. Às vezes você está passando por dificuldade financeira, você pede. Tem um amigo seu que está passando por necessidade, você pede. E ao tempo inteiro nós estamos pedindo. E a gente se esquece de agradecer, de engrandecer o nome de Deus. A gente se esquece de seguir o modelo que foi deixado por Ele. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos, quando nós formos orar, nós devemos fazer dessa forma. E não de outra forma. Ele está dizendo, se você quer aprender como orar, então faça dessa forma. Primeiro você vai dizer que santificado é meu nome, você vai dizer palavras de adoração, você não precisa repetir isso aqui. E talvez você não tenha estudado, não tenha um vocabulário, mas você sabe como agradar a pessoa que está do seu lado. Então você não vai saber agradar a Deus que te dá o ar que você respira? Você não vai saber agradecer a Deus que te deu o privilégio de viver? A gente tem facilidade de dizer vários adjetivos para quem a gente ama e que você consegue tocar. Quando a gente está numa fase de conquista,
seu vocabulário de adjetivos é enorme. Você tem várias formas de elogiar a pessoa, de colocar ela num local de destaque. A palavra de Deus fala que nós precisamos todos os dias querer voltar ao primeiro amor. É justamente por isso. Todos os dias nós precisamos despertar e lembrar daquilo que Deus fez por nós. E agradecer a Ele. E engrandecer o nome dEle. E depois as demais coisas vão sendo acrescentadas. Isso não sou eu que estou dizendo, meu irmão, é a Bíblia. É o modelo que Deus deixou. Está dizendo: santificado seja o nome do Senhor. O nome dele revela aquilo que ele é para nós. Está dizendo que ele tem que ser reverenciado. E ele precisa ocupar o lugar de destaque nas nossas vidas. Mas para que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus, você precisa entender qual é a posição de Deus na sua vida. É difícil isso? Difícil você seguir esse modelo de oração? Talvez você está se perguntando, mas como que eu devo fazer isso? Porque aí a gente volta para a repetição. E eu quero dizer para você que muitas pessoas aqui dentro da igreja estão perdidas, porque não sabem daquilo que Deus fez por elas. E aí vem a dificuldade de você dizer palavras de engrandecimento ao Senhor. Porque você não sabe aquilo que Ele fez por você. Você aprendeu por repetição. Talvez você foi até hoje convencido de que deveria fazer dessa forma. Mas o que o Senhor quer é ouvir o teu coração. O que o Senhor quer é ouvir aquilo que você tem para dizer como de um filho para o pai. E nessa noite, se você talvez tenha chegado aqui perdido sem saber o que fazer, ou o que Deus fez por você até hoje, o Senhor quer te levar a um caminho de revelação e de direcionamento daquilo que Ele tem para você. Ele quer te mostrar que a obra da cruz, aquilo que Ele fez, não foi em vão. Porque quando você entende, não tem como você ser mais acusado do seu passado. Quando você entende que você foi perdoado dos seus pecados, quando você entende que você se arrepende, se você se arrepender, Deus te perdoa. Não tem como você carregar um jugo nas suas costas, um peso daquilo que não é seu. Mas nós muitas vezes temos perecido porque nós não entendemos. Porque a gente acha que aquilo que nós falamos já é uma forma de eu estou adorando ao Senhor. Nós precisamos todos os dias despertar com os olhos espirituais, com os ouvidos espirituais. Porque quando a gente está aqui em cima e quando a gente fala para você, fique de pé, diga palavras de adoração ao Senhor, muitas vezes você não tem nada para dizer. Mas você diz palavras que as outras pessoas estão dizendo. Se você não tem nada para dizer, fique calado e escute Deus falar com você. Não repita palavras como uma forma de simplesmente preencher o espaço vazio. Espere Deus falar com você, porque eu tenho certeza que quando você ouvir a voz de Deus, você vai ter palavras para falar com Ele. Então não se deixe embalar pelo momento, pela situação, por aquilo que as pessoas estão dizendo. Tenha o seu momento com Deus. Quando você quer se comunicar com alguém, de novo lá o exemplo do telefone. Quando você precisa se comunicar com alguém, você faz essa conexão direta. E diz aquilo que você precisa. Você não inventa palavras, não fala um monte de coisa que não faz sentido. Você fala aquilo que você precisa. Se você quer agradecer a pessoa, você fala daquilo que você tem no seu coração. A comunicação com Deus é da mesma forma. O modelo de oração é um modelo para ser praticado, não para ser copiado. Amém? Busca do sentido e de resposta
as perguntas que você tem todos os dias e que muitas vezes não são respondidas. Nesse momento, quando você abre o seu coração para Deus, você está se permitindo ser encontrado por Ele. Você precisa encontrar o verdadeiro sentido. Por que você está aqui hoje? Por que Deus permitiu que você estivesse aqui? Por que Deus permitiu que você não estivesse lá no Brasil, mas estivesse aqui nos Estados Unidos? Sentado aqui hoje, no domingo, dia 14 de abril, ouvindo essa palavra. Existe um sentido. E nós precisamos todos os dias buscar qual é o sentido para nossas vidas. Se você não tem o sentido de adorar o Senhor, as coisas nunca vão ter continuidade. Porque você vai na igreja, você recebe a palavra, talvez você saia daqui alimentado, mas quando passa a segunda, a terça, a quarta-feira, e aí as coisas se perdem no meio do caminho. Está faltando sentido na sua vida. Está faltando encontrar o verdadeiro sentido na sua vida. Por que Deus trouxe você até aqui? Por que Deus me trouxe até aqui? Existe um sentido. E nós precisamos todos os dias buscar: Senhor, qual é a tua vontade para mim nessa manhã? Qual é a tua vontade para mim nesse dia? O que eu posso fazer para que o seu nome seja engrandecido? Quando você se permite ser usado por Deus, você pode ter certeza que Deus vai te usar. Porque eu estou aqui hoje, mas eu não sou melhor que você. Então, todos que estamos aqui hoje temos a mesma capacidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Porque a partir do momento que você se permite ser usado por Deus, Deus vai falar. E eu estava ouvindo umas ministrações esses tempos atrás, e quando a gente esteve lá no encorajamento, foi muito interessante, que foi para solidificar aquilo que eu estava ouvindo e que eu estava lendo. Porque muitas vezes a palavra de Deus, Deus usa uma pessoa que você olha e você acha que não vai te agregar nada. Mas isso é o seu olhar para com aquela pessoa. Como talvez você tenha chegado aqui hoje e olhado, porque todo mundo fica curioso para saber quem é o pregador do culto, não é? Só algumas pessoas que sabem. E hoje eu estava lá no meio de um monte de gente lá e todo mundo falando: o culto foi uma bênção hoje de manhã e quem será que vai pregar hoje à noite? Todo mundo fica curioso para saber. E dependendo de, se a gente colocasse aqui, ó, venha hoje à noite porque hoje é o pastor Charles que vai pregar, talvez não teria essa quantidade de pessoas hoje. Mas não é porque eu sou ruim, é porque você olha para a pessoa e fala: não, isso ali não tem nada para me agregar. Você não está buscando Deus nesse momento, você está buscando a pessoa. E muitas vezes quando você olha para a pessoa e fala: isso aqui não vai me agregar em nada, mas talvez a outra pessoa que está do seu lado precisava ouvir essa palavra. E nós, quando nós permitimos que Deus nos use, você pode ter certeza, isso eu acho que todos os pregadores falam, Deus começa a falar através, primeiro conosco, para depois falar com você. Então, se Deus tinha algo para falar com uma pessoa, Ele já falou, que foi comigo. O restante é só acréscimo, é a misericórdia de Deus. Amém? Isso não é privilégio também, eu não estou dizendo para você que, porque Deus falou comigo, mas eu estou dizendo para você que a palavra de Deus, ela está acessível a todos nós. Nós precisamos somente abrir o nosso coração e deixar de julgar. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido da nossa vida e buscar a Deus, não as pessoas. A segunda parte da oração, do modelo de oração, está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você já parou para pensar por que essa parte não está no primeiro trecho da oração do modelo? É porque nós não precisamos nos preocupar. A palavra de Deus fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. É difícil isso, não é?
Para quem é metódico, quem é organizado, tem alguém que é organizado, metódico? A Marisa levantou a mão, eu também sou, tá? Quem gosta de todo o controle da sua vida, é difícil você não se preocupar com o dia de amanhã. Mas eu tenho aprendido algo, que assim, você deve se preocupar. Isso é natural das pessoas que são mais organizadas, gostam de planejar. Isso é normal, você pode se preocupar. Agora, isso não pode te consumir. Isso não pode tornar o peso da sua vida. Porque a palavra de Deus fala que você precisa se achegar a Ele, ter o seu momento de adoração, colocar Deus no devido lugar na sua vida, e depois você vai pedir por aquilo que você precisa naquele dia. O restante daquilo que nós recebemos é pela misericórdia de Deus. O Nelson falou um negócio que é interessante, que ele perguntou quem quer ter muito dinheiro. É lógico que todo mundo quer ter mais conforto, ter mais dinheiro, mas aquilo que nós precisamos verdadeiramente é muito pouco. Há um tempo atrás eu entendi algo sobre a prosperidade, porque eu achava que a prosperidade era você ser rico. Você já pensou isso? Ou foi só eu? Eu achava que você ser próspero, eu olhava para a pessoa e falava, essa pessoa é próspera porque ela tinha um carro novo, ela tinha condição de pagar uma conta do restaurante para todo mundo. Mas muitas vezes falta algo na pessoa que tem tudo isso. E aquela pessoa talvez que tenha condição somente de comprar um pão ou de pagar só uma pizza para jantar com a família, ela é próspera. Porque prosperidade está dizendo de não ter falta de nada. É daquilo que é o necessário para você. E nós não sabemos a nossa necessidade. Deus sabe, mas nós não sabemos. Como eu disse para você, nós enquanto seres humanos, a gente tem várias necessidades que são geradas por nós. Não é Deus que gera no nosso coração. Nós é que geramos. Porque você está do lado de uma pessoa que veste uma roupa e você quer aquela roupa. Você vê um carro na propaganda e você fala, eu quero esse carro. Você tem a oportunidade de trabalhar mais e você fala, eu quero essa posição no trabalho. Então somos nós que geramos. Mas comece a fazer o exercício de quando você for falar para Deus sobre o pão que você precisa hoje, perguntar para Deus qual é a necessidade que você tem hoje. E que Ele possa te dar aquilo que você precisa hoje. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa hoje. E amanhã é um novo dia. Amanhã é o dia de você pedir por aquele dia. E a cada dia você vai se colocando na presença de Deus e Deus vai acrescentando. Agora, se por acaso Deus quiser te abençoar com mais do que aquilo que você precisa ou merece, amém. Que isso sirva para ser engrandecido o nome dele. Não se esqueça nunca de que tudo que nós temos hoje é pela misericórdia de Deus. Não é porque nós merecemos. Porque nós não sabemos nem buscar a Deus. Nós não sabemos nem nos colocar na presença de Deus. E eu estou me colocando no mesmo... Nós não sabemos fazer nada disso. Nós não sabemos adorar a Deus como Ele merece. Nós não sabemos nos entregar na presença de Deus como Ele merece. Então tudo que nós ganhamos hoje é pela misericórdia de Deus. Tudo aquilo que nós temos hoje é pela misericórdia de Deus. E só isso já era motivo para a gente somente agradecer a Deus. E não pedir. Mas se você precisar pedir, lembre-se que você precisa pedir aquilo que é necessário para você. O pão de cada dia. Quando esse modelo de oração foi citado por Jesus, ele estava dizendo não para você pedir o pão literalmente. Ele está dizendo aquilo que você precisa, peça segundo aquilo que é necessário.
Porque você não vai pedir 10 pães. Você precisa de um pão. Então é aquilo que você vai pedir. É o necessário. Então essa segunda parte, ela está muito relacionada àquilo que você vai buscar na presença de Deus. Amém? Busque ser uma pessoa próspera, não uma pessoa rica. Busque aquilo que vai engrandecer o nome de Deus, não aquilo que vai engrandecer o seu nome. Amém? A terceira parte está relacionada ao perdão. Coloca no versículo 11, por favor. Não, 12, perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A primeira parte do versículo é fácil, não é? Perdoa as nossas dívidas. Eu quero dizer para você que não é também só privilégio meu ou seu, mas muitas pessoas que têm muitos anos de crente nunca entenderam esse modelo de oração e especificamente esse versículo. Quando fala de perdoar as nossas dívidas, está atrelado a uma segunda condição, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está dizendo o quê? Vou te ajudar. Deus está dizendo assim: ei, meu irmão, se você pisa no pé, se o Luciano pisa no pé da Paula e pede perdão para ela, dessa mesma forma eu vou perdoar ele. Agora, se ele pisa no pé da Paula e não pede perdão, e ele está me pedindo perdão por uma falha dele, eu vou perdoar da mesma forma. Então, quantos de nós tem se achegado a Deus e falado: Deus, eu errei, eu pequei, eu cometi uma falha, eu caí de novo. Mas você tem uma série de condições que foram deixadas para trás, que estão embaixo do tapete, com as pessoas que estão do seu lado. Então, a palavra de Deus, ela está dizendo, é uma condição que está ligada à outra. Deus nos perdoa sim. Mas para que você seja perdoado e para que eu seja perdoado, a mesma medida que eu uso para com a pessoa que está do meu lado, é a medida que Deus vai usar comigo. A palavra de Deus fala muito sobre amar o próximo. Esse amor incondicional que nós precisamos exercitar todos os dias, ele nos remete também ao perdão. Porque muitas vezes a gente faz coisas que desagradam as pessoas que nós mais amamos. Mas nós precisamos aprender a perdoar, a pedir perdão para quem está do seu lado. Porque se você não consegue exercitar isso no seu dia a dia, que dirá com Deus? E aí volta para o início, para aquilo que não pode ser repetição. Porque quando você pede perdão como uma repetição, não está saindo do seu coração. Não tem arrependimento. Se você está pedindo perdão, mas tem algo que foi deixado para trás lá no natural, com o esposo, com o filho, com o amigo, com o colega de trabalho, com qualquer outra pessoa, com o pastor, com o seu líder do GEF, dessa mesma forma, saiba que dessa mesma forma é a forma que Deus vai te perdoar. Se você quer ter o perdão de Deus, exercite o perdão com seu irmão. Quantas vezes você vai ter que perdoar? Não sei. Mas eu tenho certeza que vai ser várias vezes. Porque nós somos naturais, é carne. A gente tem a tendência a falhar o tempo inteiro. Mas você pode ter certeza também que se você errar todos os dias e se arrepender do seu coração e se achegar a Deus e falar: Deus me perdoa, Deus vai te perdoar. Então por que nós não podemos fazer isso para as outras pessoas que estão do nosso lado? Finalizando aqui a terceira parte desse modelo de oração, a palavra diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é um ensinamento para nós também, que nós somos tendenciosos à falha. Então você está pedindo para Deus: me livra do mal, me afasta do perigo. Porque não adianta você pensar que se você
tem esse momento de intimidade com Deus, você tem essa interação, você não está livre do mal. Nós estamos sujeitos todos os dias ao mal. Nós confundimos muito duas coisas, duas situações que são totalmente distintas: tentação e provação. Provação é aquilo que Deus nos coloca para ver aonde está nosso coração, para saber se nós somos capazes de seguir, de passar para um outro nível, de subir mais um degrau. Isso é a aprovação. A palavra de Deus fala que para a gente ser aprovado, nós somos provados. E a tentação é bem diferente disso. Você ser tentado é você estar exposto ao pecado. É você estar em situações onde você tem a tendência a errar. E muitas vezes a gente confunde isso, tentação com provação. E quantas vezes você pergunta para a pessoa como que ela está, ela fala: estou passando pela prova. Mas na verdade ela está querendo dizer: a minha colega de trabalho está me tentando ter um caso comigo. Ou a pessoa que trabalha comigo, ela quer desviar um dinheiro e ela está me tentando a fazer isso. Nada disso é prova, porque não é Deus que está nesse negócio. Isso é tentação. As provações que você vai passar são muito claras, porque quando você passa por provação, você sabe que aquilo é para o seu crescimento, que aquilo ali é para você ser aprovado. Mas só tem condições de entender isso quem tem essa conexão com Deus. E a palavra de Deus diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente finaliza com adoração a Deus. Você abre a sua oração, colocando Deus no seu devido lugar na sua vida, e você finaliza reforçando aquilo que Ele representa para você. Sem adoração a Deus, sem você seguir esse modelo, é muito difícil você passar pelos dias maus. Por isso que eu falei para você que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de, durante esses domingos, sermos ministrados de formas mais adversas sobre a oração, que é fundamental para a nossa vida. Voltando sobre o encorajamento, nós fomos encorajados muito a ler a Bíblia, a ler livros evangélicos, livros de ensinamento. Isso aqui tem que ser o nosso alimento diário. E a oração tem que ser a nossa comunicação diária. São duas coisas fundamentais para nós podermos viver a vida plena no Senhor. Busque seguir esse modelo e adotar esse modelo. Se você, até hoje, não refletiu sobre aquilo que você tem feito, qual é a sua forma de comunicar com Deus, tire um tempo nesse domingo e comece a refletir de como você tem se comunicado com Deus. Você tem somente falado e não deixado Deus falar com você? Ou você tem só pedido a Deus? Você está perdido e não tem sentido para a sua vida, para aquilo que você foi designado aqui nessa terra? Saiba que Deus tem o melhor para você, mas você precisa entender o que é o melhor para você. São palavras dessa forma que nos fazem pensar e nos fazem resgatar, nos fazem voltar ao primeiro amor, nos fazem voltar a querer viver novamente aquilo que nós vivemos lá no passado quando nós fomos alcançados. Nos fazem voltar a ter essa interação com Deus.